Diga, pastor André. Deixa Deus te usar. Paz do Senhor, meus irmãos. Quando vocês estão felizes, diga glória a Deus. Irmãos, sem já perder tempo, o tempo aqui é no programa. Abra a tua palavra já em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Grato ao Senhor, nosso Deus, por esse momento que o Senhor Deus tem preparado para a minha vida, juntamente com os nossos irmãos, para glorificar e adorar a Deus, pela vida do meu irmão Sebastião Mário Filho. Deus abençoe rique e abundantemente pastor Fábio Gomes, todos os ministrantes, ministros do Senhor, que Deus abençoe Edmilson, esse homem aí abençoado por Deus. Acompanhando comigo está aqui a missionária Isabel, que vai louvar. Tem uma unção extraordinária, Isabel, é impactante. Seu filho Davi está no mesmo caminho, que Deus abençoe. Todos os irmãos que já nos conhecem também, que o Senhor Deus abençoe a todos. Estamos ali em Vila Aliança, em Senador Camará, onde a bala voa. E o Senhor Deus tem nos mantido ali. E já estamos completei agora 19 anos com a Igreja Aliança Eterna no Céu. E já estamos ali 22 anos servindo a Jesus como servo dele. Capítulo 18, irmãos, versículo de número 24 da palavra de Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler, acompanhe comigo, por gentileza. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando o ouviram Priscila e Áquila, e o levaram consigo, e lhe declararam mais profundamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Quem tem a Bíblia? A minha é bem grande, irmãos. Quem tem a Bíblia, por favor, levante ela para cima. Isso envergonha Satanás. Vai mandando uma glória, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar. Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, Pai, em tua presença, Pai, está o teu servo, Pai, foi lida uma partícula da tua palavra, Pai, manuseia esse instrumento, Pai, segundo a tua vontade, fala para dentro de cada um de nós, joga por terra os demônios, Pai, todo impedimento, e que o Senhor atua com poder e glória, Pai, para ser no meio deste arraial, visita, Pai, os cativos oprimidos e liberta, Pai, os enfermos cura, Pai, aqueles que já receberam a tua glória, dê mais glória ainda, Pai, que o teu nome seja glorificado, exaltado, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, eu me escondo atrás da cruz, apareça a tua glória, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Quando você desocupar as tuas mãos, você vai aplaudir a Jesus Cristo dando glória. Diga glória a Deus. Diga só o Senhor é Deus. Irmãos, o tempo é muito curto e tem que ser muito breve no meu falar. Mas o que começa a acontecer, nós lemos no capítulo de número 17. Paulo estava em Atenas, e daí então ele vai ir para Corinto.
E lá em Corinto ele vai encontrar Priscila e Áquila. E daí então ele desce e fica em Corinto juntamente com eles, e daí eles vão indo e vai ir para Éfeso. Quando chega a Éfeso, Paulo quer ir a Jerusalém, só que Priscila e Áquila vai ficar na cidade de Éfeso, e Paulo então ele vai ir até Jerusalém. Quando Priscila e Áquila está lá em Éfeso, quem vai aparecer lá? Apolo. Apolo está pregando numa igreja, e Priscila e Áquila, eles vão ir até aquela igreja, uma sinagoga, e quando lá eles estão na igreja, quem está pregando é Apolo. E a Bíblia diz que Apolo, ele era poderoso na palavra, diz que era um homem eloquente, e diz que esse homem chamado Apolo, ele era completamente destruidor de doutrinas de judeus. Este homem aqui era poderoso nos seus feitos, porém, vai dizer que após acabar aquele culto, Priscila e Áquila vai chamar Apolo e vai conversar com Apolo, e vai levar ele para sua casa e vai estar com ele e vai fazer pergunta então a Apolo, e viu que Apolo era poderoso na sua pregação. Porém, quando Priscila e Áquila, pastor Renato, vão perguntar para Apolo, e ele então vai se manifestar, ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou discípulo de João Batista, eu fui alcançado com a pregação de João Batista. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vem a água para ser batizado, para arrependimento dos seus pecados. João Batista não pregou sobre Jesus, também não pregou sobre o Espírito Santo, e também não pregou, irmãos, sobre Deus. O seu batismo exatamente era para o arrependimento. Eles viam, então ali estava agora um dos discípulos de João Batista, Apolo. Ele creu na pregação de João Batista, se arrependeu na sua pregação, foi batizado e começou a viver a sua vida e se dedicar então às escrituras agora do Antigo Testamento. Este homem, ele vai ficar muito poderoso, ele vai ficar poderoso nas escrituras, sabendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então ele começa a pregar Jesus Cristo, porém a única coisa que ele conhecia era o batismo de João, e sabendo que Jesus era o Messias, e ele era poderoso para convencer os ouvintes, tanto os judeus, que Jesus é a promessa. Porém o que ele não conhecia era o Pentecoste. O Apolo, ele não conhecia o Pentecoste. Irmãos, aqui eu vou pregar um pouquinho para você, simplesmente no seguinte, irmão: há muita gente que é poderoso na palavra, porém não conhece o Pentecoste. Há muita gente que é poderoso nas palavras humanas, mas não conhece o mover do Espírito Santo. Há muita gente, irmão, que até quer ver Apolo pregar, mas não tem a condição de estar pregando, porque a sua vida não é direcionada pela porção do Espírito Santo. Simplesmente o coração é levado pelas coisas da vida, ou seja, pelaquilo que o seu coração está desejoso. Há muitos Apolo no dia de hoje pregando por interesse e não tem a presença do Senhor, mas ele precisa receber o Pentecoste na sua vida, precisa receber o Espírito Santo. Esse Apolo era poderoso, mas não tinha conhecimento do Pentecoste, não tinha conhecimento do Espírito Santo. O que ocorre neste momento, do que está acontecendo agora com Áquila e Priscila, é simples demais. Este homem, ele vai ficar em Corinto e vai pastorear a igreja de Corinto. Aí eu vou abrir minha palavra agora aqui em Corinto, na sua primeira epístola, e vai dizer o seguinte, desta maneira, no versículo de número 10 do capítulo 1 de Corinto: rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer,
porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefa, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado no nome de Paulo? Irmãos, eu não quero dar um tema para essa mensagem, mas quero dar um nome e sobrenome. Você pode repetir assim comigo, ó: Apolo, Pedro e Paulo. Rapidinho, fala assim comigo, ó: Apolo, Pedro e Paulo. Se tem alguma coisa que eu quero dizer, é questão de Apolo, Pedro e Paulo. Apolo, Pedro e Paulo. E aqui está agora a questão de Paulo dizendo o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. O que estava relacionado entre os irmãos da igreja de Corinto? Simples demais. Os irmãos estavam contendendo no meio da congregação. E qual era a sua contenda? Simples. Era que um venerava Apolo, o outro era venerado e venerava a Pedro, e o outro era venerado e venerava a Paulo. E tinha um povo que venerava a Jesus. Ou seja, um era chegado a Apolo, outro era chegado a Pedro, e o outro chegado a Paulo, e o outro chegado a Jesus. O que significa isso? Dissensão, contenda no meio da igreja. Por que existia isso? A igreja, ela tem o poder de trazer dissensão, ela tem o poder de trazer também contenda, e era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. O que vai ocorrer? O da família de Cloé vai chegar para Paulo e vai dizer: olha, lá no meio da congregação tem uma contenda grande, lá tem dissensão. Por quê? Tem um povo lá dizendo que ele é de Apolo, o outro dizendo que é de Pedro, e outro está dizendo que é de Paulo. Paulo é que está escrevendo isso aqui, e ele vai acabar com a dissensão. Por quê, irmão? Lá estava um dizendo assim: olha, Apolo prega demais. Apolo, irmãos, ele pregou e quebrou tudo, arrebentou com tudo. Depois veio Pedro: não, eu sou de Pedro, eu gosto de Pedro. Pedro tem nome, Pedro está na mídia, Pedro é conhecido. Aí veio outro e disse assim: não, eu sou de Paulo. Paulo é tremendo, irmão. Aí eu fico lembrando, irmão, que Apolo, ele era quebrador mesmo da doutrina dos judeus. E Pedro, irmão, este aqui, eu acho os irmãos que estavam lá assim, olha, na minha consciência, achando que os irmãos estão na contenda dizendo assim: olha, mas Pedro no capítulo de número 8, lá de Atos, ele pôs, sabe aonde? Ele pôs lá nos samaritanos, porque o diácono Filipe tinha ido lá e quebrou tudo também, irmão, lá em Samaria. Só que eles também não tinham recebido quem? A pessoa do Espírito Santo. A igreja em Jerusalém ficou então sabendo, e então foi Pedro e foi João também lá, os samaritanos. Quando chegou lá, reuniu a igreja, e então Felipe estava, vai estar a igreja. Eles conheceram a Jesus Cristo. Quem? Os samaritanos. Foi o diácono que entrou em Samaria e trouxe um grande avivamento. Alguém está pensando o seguinte, irmão: o avivamento vai vir pela mão do Apolo, vai vir pela mão de Pedro, vai vir pela mão de Paulo, mas na realidade o avivamento veio pelo um diácono Felipe. Mas Pedro e João, quando chega lá, olha para a igreja que recebeu já Jesus, que isso é o principal. Ele viu que estava faltando alguma coisa na igreja. O que estava faltando? O Pentecoste. Então Pedro e João chamou a igreja e mandou vir à frente. Quando eles vieram, Pedro, irmão, juntamente com João, sabe o que eles fizeram, irmão? Colocaram a mão sobre os irmãos, e os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Pentecoste. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Homens que têm a presença de Deus e que possa dar, e Deus ouvir do céu, e então fazer o segundo a sua palavra. De palavras persuasivas já estamos cheios, irmãos. O poder de Deus está em falta.
Hoje o que se tem é nome, irmão. Um monte de gente pode ter, hoje já tem colunas sociais, hoje tem Facebook, hoje tem Instagram, hoje tem um monte de coisa que você pode ficar, irmão, conhecido. Você pode pagar até para pregar num grande congresso e o teu nome voar. O povo que está em Corinto está desta mesma maneira. Como é que eles estão? Estão procurando pregadores de nome, estão procurando pessoas que pregam mais, pessoas que é mais conhecida. E cadê os Felipe da vida, meu irmão, que entra em Samaria, prega o evangelho e arrebata o povo para Jesus? Seus interesses são outros, seu coração está exercitado na avareza. Quando vem pregar de graça é porque o coração está já corrompido, querendo ganhar com isso alguma outra coisa. Porque o coração não é perfeito, tudo que vai fazer tem seus próprios interesses, mas nunca é os interesses do céu. É bem diferente, são honrados pelos homens. Olha como é que está a igreja, contendendo, disseção. Por quê? Porque as pessoas queriam ver Apolo, queriam ver Pedro e queriam ver Paulo, mas tinha um povozinho lá que servia a Jesus. Tinha um povozinho lá separado que não está nem aí para quem é Apolo, para quem é Pedro e para quem é Paulo. Você já está entendendo aí, irmãos? Ninguém, irmãos, nos dias de hoje, as pessoas do dia de hoje, irmãos, as pessoas do dia de hoje está buscando pregadores de mídia. Larga de ser bobo, meu irmão. O pregador tem que ter a presença do Espírito Santo, o coração puro e seu interesse do céu. Passa-se o tempo e depois vocês vão ver os seus desvaros. Como é que estava a igreja? Contendendo. Sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Paulo. Deixa eu te dar uma notícia. O que é que Paulo vai fazer com isso? Abre aí no capítulo de número 3. No versículo de número 4. Porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porque existe contenda e divisão e dissensão. Porque anda na carne. Versículo 5, pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, por que as pessoas veneram um monte de gente que são pregadores? Por quê, irmão? Porque estão na carne. Porque são pessoas que estão na carne. Quem está espírito quer nem saber se tem nome ou deixa de ter nome, meu irmão. Uma coisa eu tenho certeza, irmão: quem é Paulo, quem é Apolo? Quem são essas pessoas? A não ser que são ministros do Senhor. E Paulo está dizendo: nós não somos nada, meu irmão. Uma coisa eu sei, que um planta e outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Quero te informar o seguinte, meu irmão: não vai com essa e não cai nessa cilada de poder então ouvir homens, porque estão agora famosos no evangelho. O famoso, irmão, verdadeiro, não é o que está na mídia, o que aparece, não. O famoso verdadeiro do evangelho é aquela questão, meu irmão, que quando os 7 filhos de Cepa foi lá querer fazer o que Paulo fazia, expulsar demônio, o demônio então agarrou os 7 e disse assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós quem é? Irmão, eu vou te dar notícia: até o demônio que se manifestou naquela pessoa sabia e disse: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é o pregador do Senhor, é o servo do Senhor, é aquele que se dispôs a fazer a obra do Senhor. Tem alguém aqui que está entendendo isso aqui, meu irmão? Talvez tu venha aqui como carnal: eu quero ver o fulano de tal, eu quero ver cicrano de tal, eu vou lá porque fulano de tal vai pregar. Tu és um verdadeiro carnal, mas aqueles que vieram aqui para receber de Deus, por favor, faz um barulho de glória.
coragem de dizer que hora que fulano vai pregar. Que hora que fulano vai pregar? Fulano vai pregar? Você veio aqui, foi ver o fulano, tu és carnal, tá igual a igreja de Corinto. Tem alguém ainda, irmãos, que nos coloca na balança dentro da igreja. Pastor André é assim, pastor Sebastião Mário Filho é assim. Tu és carnal. Tu tem que sair disso, meu irmão. Tem alguém que está fazendo comparação entre um e outro, entre pregador e pregador. Até agora você não ouviu Deus falar dentro da igreja. Está se comparando a alguém, meu irmão? Isso não é louvável. Agora Jesus nos deixou uma palavra: é pelo fruto que você conhece a árvore. Vai lá na árvore e vê se tem algum fruto lá. Vai lá na árvore e vê se ele prega o evangelho, irmão. Quando é convidado, se tiver dinheiro, ele vai. Se não tiver, ele não vai. Olha o fruto que ele está dando. Esse pregador que tu quer, não é? Esse aí cobra. É esse que eu quero ver. Irmãos, pastor André, nos dias de hoje, a pessoa não chama ele aqui não. Porque se chegar aqui, ele vai quebrar. Como diz aí a linguagem de hoje, vai quebrar. Aí vai ser os demônios. Vai quebrar a língua. Vai quebrar o carnal. Eles vão ficar quietinho, agarradinho lá no banco. E se vier, vai cair endemoniado. Eu ainda digo mais: se quiser ser batizado, tu vai ser batizado em nome de Jesus. Tá o Ricardo aqui, levanta a mão, Ricardo. Ele não gosta. Ricardo me levou lá em Juiz de Fora para pregar. Semana passada fui na igreja. Preguei na igreja. Glória de Deus manifestado, porque a igreja era um andarilho para lá e para cá. Pessoa andava para lá e para cá, pessoa andando para lá e para cá. Como é difícil pessoas que não dão ouvido à voz de Deus. Mas eu perguntei: posso orar? Pode. Vem toda a igreja. Eu falei: vem toda a igreja aqui na frente para ser orado. Posso orar? Pode. Vem toda a igreja. Então veio toda a igreja. Os músicos caíram tudo endemoniado. Criança, as mulheres, as pessoas foram caindo tudo endemoniado. E o pastor ficou apavorado. Cadê a unção e a virtude? Paulo nunca foi com palavras de sublimidade. Ele foi na virtude do Senhor. Onde é que está sendo virtude de você? Você está exalando a virtude de Cristo? O evangelho de hoje está trocado, meu irmão. Apura o evangelho. Faça prova do Espírito. Prova o Espírito. O evangelho é de graça. Recebeu de graça. As pessoas estão introduzindo valores ao evangelho. Paulo vai escrever: nos finais dos tempos farão um negócio de vós. O evangelho é lucrativo, dá muito lucro. Porém o nosso lucro não deve ser coisas desta vida. Deve ser o evangelho pregado com pureza e mostrado o valor do evangelho. E almas para o reino de Deus. Jesus disse: vai por todo mundo e prega o evangelho. Quem crer e for batizado é esse que será salvo. Quem não crer já está condenado. Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente e escorpiões. Se comeres ou beberes alguma coisa mortífera, nenhum dano lhe causará. Sabe como é que é? Eu vi por esse tempo de 2 anos para trás, pandemia, pastores com medo de ser atingido com pandemia, coronavírus. Eu fiz uma oração na igreja, eu falei: Deus, se é praga, e praga não é para crente. Se o Senhor quiser levar a igreja, se o Senhor quiser me levar, me matar, me afetar com essa praga, tranquilo. Eu sei que muitos perderam, mas assim foi que eu agi. Na igreja não vai ter álcool gel e não vai ter máscara. A igreja mais apertada do que isso aí. Bota ainda banco, cadeiras no meio do corredor e fecha o corredor. E todo mundo cuspindo bolinha. Glória a Deus, ele dá glória a Deus, dá aleluia. E com a bolinha para lá e para cá. Se passou e estamos aqui, nenhuma pessoa pegou a praga. Por que ele está faltando hoje, os dias de hoje? Homens de fé, homens que pregam e vivem. Seu coração está corrompido, meu irmão.
Você tem interesse próprio e está usando o evangelho pelo seu interesse próprio. Deus está vendo. Deus está vendo. Pega a palavra de novo, vamos ler o textinho de novo para a gente terminar. Atos capítulo de número 19. Está escrito desta maneira. Versículo 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, e o levaram consigo e lhe declararam mais profundamente o caminho de Deus. Muito poderoso, eloquente, fervoroso de espírito, porém não conhecia o Pentecoste, não conhecia o Espírito Santo. Priscila e Áquila, que saiu lá da Itália, de Roma, porque Cláudio disse: todos os judeus se aparta, saia de Roma, senão matarei. E eles fugindo, foi Paulo que o achou e o conservou e deixou em Éfeso. Quem apareceu lá na igreja de Éfeso? Apolo, fervoroso, eloquente, fervoroso de espírito, porém não conhecia o batismo do Espírito Santo, porém não conhecia ainda o mover do Espírito Santo. Tem gente que é muito poderoso, meu irmão, e sabe que ele está achando que é ele que faz o movimento, que é ele que é o tal, que é ele que faz e que acontece. Irmãos, há muita gente assim. Escuta o que eu vou lhe dizer para terminar. Isabel, prepara o seu louvor. Aqui em Campo Grande tinha um pastor, escute isso, um pastor que era muito poderoso. Que pastor poderoso! O pastor, quando orava, Jesus batizava no Espírito Santo. O pastor, quando pregava, curava as pessoas. Escute isso aqui com atenção. Ele falava e Deus atuava na sua fala. Porém, como é que era a vida desse pastor? A vida desse pastor era uma vida de adultério, era uma vida por detrás de engano. Mas Deus atuava naquilo que ele pregava. Sabe o que o pastor fez? De tanto ver aquilo, ele ia para a igreja, as igrejas enchiam, seu nome estava afamado, e aí tinha batismo com o Espírito Santo, aí tinha curas e milagres, prodígio e maravilha. Sabe o que o pastor fez? Vou orar a Deus. Dobrou o joelho e foi orar. Sabe qual era a sua oração? Deus, por que quando eu prego as pessoas são batizadas com o Espírito Santo? Porque quando prego as pessoas são curadas? Porque onde eu vou a igreja enche? Porque se manifesta que o fulano vai vir pregar. Por que tu atua desta maneira, sabendo, Senhor, que eu ando nesta condição do adultério, que eu ando nesta condição da malícia e do engano? E ele começou então a orar. Ele fez uma campanha de Daniel, 21 dias orando, 21 dias orando e buscando ao Senhor. E ele está perguntando: por que o Senhor faz isso comigo? O Senhor, sabendo que eu estou cheio de pecado, por que o Senhor atua com poder e grande glória, com sinais, prodígio e maravilha? No último dia Deus foi lá para responder para ele. Quando Deus foi lá no último dia que ele está orando, veio a voz e Deus falou com ele: fulano, não é você que cura, não é você que batiza com o Espírito Santo, não é você que faz o movimento. Quem batiza com o Espírito Santo sou eu. Quem cura sou eu. A palavra que sai da sua boca não é sua, é minha, e eu velo para cumprir a minha palavra. Porém você, naquele grande dia, tu vai me dar conta. Você tem temor de Deus? Você é de quem? Você é de Apolo, Pedro, Paulo? Ou você é de Jesus? Você é de quem? Não estou nem aí, meu irmão, para nome de pregador.
Eu sei que o meu nome tem que estar lá escrito no livro da vida. Não estou nem aí se fulano, cicrano ou bertano, que ele também se converta. Se o coração está corrompido, volte-se para o Senhor, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso e Ele perdoa. Alguém já entendeu? Então levante a sua mão para dar glória a Deus. Irmão, eu sou de Jesus. Larga a contenda, para de medir os outros, para de falar que fulano vai vir pregar, o cicrano vai vir pregar. Eu não sei quem Deus vai usar. Deus pode usar o menor que está aqui, aquele que está no anonimato. Eu estou pronto para ouvir aquilo que Deus vai falar, e é isso que vai me alimentar para minha chegada no céu. Levanta a mão, diga glória a Deus. Vamos ouvir a Isabel louvar. Deus abençoe.